Falamos de São José no Antigo Testamento e agora vamos falar de São José no Novo Testamento. Quais os mistérios que se escondem por trás desse grande santo? Acompanhem conosco. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Bem-vindo novamente. Me chamo Marcelo, sou catequista aqui na Paróquia Santa Teresinha. Vamos dar continuidade aos mistérios do Novo Testamento de São José. Nossa Senhora é conhecida como Nossa Senhora do Silêncio, porque ela guardava tudo em seu coração. Mas se você prestar atenção, Nossa Senhora até que falava bastante. Quando foi anunciada a vinda de Jesus, ela pergunta para o anjo, mas como isso vai acontecer sendo que eu não conheço o homem? E depois ela ainda diz mais, faça-se em mim segundo a sua palavra. Nas bodas de Caná, Maria diz para Jesus, eles não têm mais vinho. E depois vai dizer para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. E ainda, quando ela visita Santa Isabel, ela elabora todo um discurso que nós conhecemos como Magnífica. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, e etc. Então, Maria até que fala bastante. Mas e São José? Nesse ponto, ele supera até mesmo Nossa Senhora, porque ele não fala uma única palavra em toda a Bíblia. Ele é o verdadeiro Senhor do silêncio. Alguns evangelhos apócrifos e até enciclopédias retratam São José como um viúvo ou que teria sido escolhido como guardião da virgindade de Maria porque ele era muito velho. Mas será que São José era realmente muito velho? Veja, se São José fosse realmente um homem muito idoso, como é que ele teria exercido a carpintaria e ensinado para Jesus durante 30 anos? Como é que um velho decrépito teria levado Maria até Belém, montada num burro, e trazido ela de volta depois que Jesus tivesse nascido, se ele era tão idoso assim? Sem dúvida nenhuma, José, ele estava a pé. Como é que José, idoso, teria fugido com a Sagrada Família para o Egito, encontrado meios de subsistência e depois retornado? Se São José fosse realmente uma pessoa muito idosa, impotente, vamos dizer assim, o problema do adultério de Nossa Senhora seria o mesmo, porque ele não poderia assumir a paternidade de Jesus, porque todos iriam desconfiar que Jesus seria verdadeiramente fruto de um adultério. Então ele não poderia ser tão idoso assim. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo denunciá-la, resolveu rejeitá-la em segredo. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Essa passagem tem uma série de problemas de tradução e ela precisa ser interpretada dentro de um contexto. Veja, o casamento judeu ele era realizado em duas etapas. Quando se diz que Maria estava prometida a José, ela estava verdadeiramente casada com ele. O casamento judeu acontece em duas etapas. O casamento, que é o próprio matrimônio, e depois de um tempo, geralmente um ano, a esposa vai para habitar na casa do seu esposo. Durante esse período em que Maria já estava casada com São José, ela poderia engravidar. Então, essa lenda de que as pessoas suspeitavam de que Maria poderia ter cometido adultério, isso não tem sentido. Porque, uma vez casados, se Maria aparecesse grávida, não teria problema nenhum. Ninguém suspeitaria de nada. Tanto que em Lucas 3:23, se diz o seguinte, que Jesus iniciou seu ministério e era tido por todos, ou segundo se pensava, como filho de José. Ou seja, todos achavam que Jesus era verdadeiramente filho de São José. O primeiro problema de tradução vem de homem de bem. São José não era homem de bem, São José era justo. E lembra que eu falei que justo para o Antigo Testamento significava uma santidade extraordinária? Então São José ele não era apenas justo nesse sentido, ele possuía uma santidade magnânima. Isso significa que quando São José percebeu que Maria estava grávida, ele já sabia que algo miraculoso tinha acontecido. Talvez ele não soubesse exatamente o que, mas ele sabia que alguma coisa extraordinária estava acontecendo.
Outro problema de tradução diz não querendo denunciá-la, não tem nada de denunciá-la. A passagem, na verdade, tem que ser traduzida assim: São José não querendo difamá-la ou expor a público, essa é a tradução correta. São José não queria expor a gravidez de Nossa Senhora a público porque ele tinha medo, ele tinha receio. Receio de quê? Se ele dissesse a verdade, que Jesus não era filho dele, todos iriam considerar Nossa Senhora como uma adúltera. E ela corria o risco, então, de ser apedrejada até a morte. Então, São José, por fidelidade a Maria, ele não a denuncia. Por outro lado, se São José assumisse a paternidade de Jesus sem que ninguém soubesse, como foi o que aconteceu, ele tinha receio de estar usurpando a posição do próprio Deus, que ele era tão fiel. Ele tinha receio de se vangloriar, de assumir essa paternidade, isso ser algo injusto perante os olhos de Deus. E ele, como um homem justo, santíssimo, ele não poderia assumir essa característica, essa natureza. Então veja, São José ele se encontra diante de um dilema. Ou ele arrisca a vida de Nossa Senhora a ser considerada adúltera e apedrejada até a morte, ou ele usurpa essa posição de ser pai do Filho de Deus. Qual que é a solução que São José encontra? A solução é abandoná-la no meio da noite. Não abandoná-la no sentido de deixá-la para lá, mas no sentido de que São José ele atrai para si todo o fardo, toda a carga de ser considerado um covarde, de ser considerado um grande irresponsável por não ser capaz de assumir a paternidade de um filho. Essa é a única solução que ele encontra, se sacrificando a sua própria imagem, a sua própria reputação, por fidelidade a Maria e por fidelidade a Deus. Esse é São José, o santíssimo e justo que nós temos. Veja que no meio desse dilema, o anjo aparece e mostra para São José que ele não era um coadjuvante, que ele tinha sido escolhido. Como que ele faz isso? Ele chega para São José e diz: José, filho de Davi. O que significa ser filho de Davi? Ele está dizendo para São José: olha, lembra da profecia que o Salvador viria da linhagem de Davi, da casa de Davi? Portanto, esse Salvador ele está dentro da sua casa. Você faz parte do mistério, você faz parte dessa encarnação e da salvação. Então, só com isso, São José consegue compreender que ele não estaria ali por acaso, mas que ele realmente foi escolhido e preparado para estar ali. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado pela sua participação e paciência. Espero sinceramente que tenham gostado desse vídeo. Curtam e se inscrevam no canal e divulguem. Não percam o próximo vídeo, que vamos tratar de um tema muito interessante. O voto que São José tinha com Nossa Senhora de manter uma virgindade perpétua. Não percam. Que Deus nos abençoe a todos. Tiveste fé em Deus, em sua promessa. Tiveste fé, glorioso São José.